E hora de falar de economia com a nossa Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Rita, o mercado viveu um sobe e desce hoje com as decisões de Donald Trump. O dólar chegou a valer R$ 6,10, depois caiu para a casa dos R$ 5,80. Qual a tendência agora, hein? Pois é, Leandro, boa noite. A gente brinca, né, porque a gente tem que rir de alguma coisa diante de um cenário tão incerto, que o Donald Trump está fazendo a festa junina global em abril. E, curiosamente, no horóscopo chinês, eu estava lá na China em fevereiro, é o ano da serpente. Então é aquele negócio, olha, a cobra é mentira. Ou então está parecendo jogo de truco, que é um jogo muito popular aqui em Minas, aonde você vai aumentando, subindo a aposta para ver quem vai ser o último a blefar ou quem está blefando ou não. Mas, infelizmente, isso tem um custo muito grande para a economia global. E essa volatilidade que o Trump está impondo aos mercados não interessa a ninguém. Isso não melhora o cenário, mas assim, dá um alívio, uma trégua de 90 dias. Essa trégua de 90 foi dada como certa na segunda-feira. Aí falaram, não, é fake news, né? E acabou acontecendo hoje. Mas em relação à China, ele aumentou a aposta. Tem que ver o que vai acontecer nessa madrugada lá na China. Como eu já disse aqui, o Trump está mirando bastante a China por causa dos componentes dos produtos das 7 magníficas americanas que são produzidos e até são montados na China e depois vendidos nos Estados Unidos, como é o caso do iPhone da Apple, o Max Pro 256, que eu citei como exemplo. Então, gente, vamos aguardar, mas o clima ainda é de tensão. Vamos ver o que acontece nesses 90 dias. O que aconteceu hoje foi que o mundo respirou. O índice Nasdaq subiu mais de 12%. É a maior alta intraday desde 2001. Então, as altas foram de 12, de 10, de 9. Então, isso não é bom. Isso não é bom. Depois, no final da tarde, ele disse que esses 90 dias podem não durar 90 dias. Então, é Trump sendo Trump, né? Então, ele morde e assopra. Aqui para o Brasil, o que a gente tem a dizer é que o Brasil perdeu a vantagem comparativa que a gente tinha, porque agora ele passou a régua, tirando a China, todo mundo está no 10%. Antes disso, eram 185 países, desses 185, 125 tinham essa tarifa de 10%, como o Brasil, e os outros tinham tarifas maiores. Por exemplo, o Japão estava em 24%, voltou para os 10%. Então é isso que está acontecendo e a gente tem que fazer conta e ver que negociação que será essa travada por Trump e e os países que têm negócios com os Estados Unidos e cujo déficit, né? Porque o que o Trump estava mirando é zerar o déficit comercial com países como a China, o Japão. Então, onde tinha déficit, ele aumentou, ele elevou a tributação, né? a carga tributária, para tentar zerar esse déficit comercial com os Estados Unidos. Agora está todo mundo no 10 e vamos acompanhar, mas acompanhar com lupa. Imagine, o preço do barril de petróleo chegou a $58, o Brent, que é referência para a Petrobras, e depois fechou a 65. Então é muita loucura, é muita volatilidade que traz, repito, insegurança. A volatilidade é boa para o especulador, mas para o investidor, ele só vai voltar a tomar decisão de investimento, fazer escolhas a partir do momento que o cenário for de tranquilidade e você tiver um cenário mais firme no horizonte, porque 90 dias tudo pode mudar. Agora, Rita, os dados de varejo de fevereiro foram divulgados hoje e houve alta de 0,5% na comparação com janeiro e de 1,5% na comparação com fevereiro de 2024. Uma surpresa que, no caso, que o varejo, né, esteja aquecido, mesmo com juros altos, é uma surpresa isso? Não é, né? Por causa da política econômica do governo. Eu vim insistindo nisso aqui, que o Banco Central dá seta para a direita e o governo dá seta para a esquerda. Então, isso já é um reflexo das políticas de assistencialismo, né? Bolsa isso, bolsa aquilo, vale gás, pé de meia. Então, tem dinheiro entrando. E o que cresceu no varejo? Supermercados, hipermercados e construção civil foram os 2 itens que chamaram mais atenção.
Então, o pessoal, quando tem um dinheirinho, faz uma reforma na casa e come um pouco melhor. Então, o varejo foi puxado pela construção civil e por supermercados e hipermercados. E isso preocupa, porque o varejo vinha de 4 meses seguidos praticamente na estabilidade, o que dava para o Banco Central um respiro em relação ao comportamento futuro da taxa básica de juros, a Selic. Depois desses números do varejo, por causa do Trump, a gente chegou a achar até que poderia haver uma alta menor na taxa Selic, 0,25, mas com esse dado do varejo, agora as apostas já voltaram para meio a 0,75, porque a economia está aquecida. É o Banco Central pisando no freio para desacelerar a economia e controlar a inflação que atinge a todos os brasileiros e especialmente os mais pobres que perdem poder aquisitivo. Então, o Banco Central tentando controlar a inflação e o governo jogando dinheiro, chamando para o crédito e aumentando as concessões de benefícios e usando para isso, né, o dinheiro do contribuinte e acaba lá na ponta aumentando a nossa dívida, aumentando o nosso risco, o que impede da taxa de juros cair e do Banco Central controlar a inflação, buscando trazer essa inflação que está projetada em 5,6 e que o próprio Banco Central está projetando em 5,1, pelo menos para o teto da meta, que é 4,5%. Portanto, é o governo de um lado e o Banco Central do outro. E é aquilo que eu falei, a economia brasileira, né, a gente no meio disso tudo, o Banco Central dá a seta para a direita, o governo para a esquerda, e a gente bate, capota, derrapa, é isso que está acontecendo. Para Rita, gostaria que você comentasse sobre o preço dos alimentos. A cesta básica ficou mais cara em 14 capitais em março. O custo médio, no caso da cesta básica, chega aqui em São Paulo, a quase R$900. E aí, hein? Pois é, a gente vê primeiro também a diferença entre as regiões do Brasil. A cesta básica mais barata foi em Aracaju, mas mesmo assim é um nível muito elevado. O que a gente assusta, né, é o cálculo que o Diese faz, porque ele pega a lei que criou o salário mínimo, a 399 de 1938. Então ele olha o que as famílias têm que consumir, as famílias compostas por 2 adultos e 2 crianças. E eles consideram que 2 crianças consomem por 1 adulto. Então seriam 3 adultos, né? E fazem a conta de quanto que aquela pessoa teria que receber para conseguir manter a sua família. Essa conta é que assusta. Então, o salário mínimo necessário para que as famílias brasileiras, o salário mínimo médio, porque essas cestas também, elas variam de acordo com a região. O Diese divide o Brasil em regiões. É claro, porque cada região tem um perfil de consumo, digamos assim. Então, esse salário deveria ser hoje de praticamente R$ 7.400. Quase 5 vezes maior, 4,7 vezes maior do que o salário mínimo vigente de 1.518. Então as pessoas estão tendo que se virar. Aí eu volto, Leandro, eu bato nessa tecla. O problema do Brasil é a pobreza. Eu falei até problema por causa da pobreza. O nosso problema é sermos um país potencialmente rico e nossa população, nossa sociedade ser pobre por falta de gestão. As escolhas políticas traduzem um desastre econômico para o Brasil há anos e a gente não conseguiu se equiparar, por exemplo, a uma Coreia, ao México. Então o Brasil fica patinando na incompetência política de decisões para políticas de Estado e não políticas de poder. A coisa que a gente tem mais medo, um país democrático, é eleição. Você não sabe o que vai acontecer depois da eleição. Então a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter política de Estado e não política de poder para ganhar uma eleição. Até porque para haver um crescimento duradouro, né, da economia, não um crescimento momentâneo. Um crescimento sustentável. Sustentável. Rita, muito obrigado, viu? Até amanhã.